Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos. Nós cristãos não somos considerados monoteístas pelos muçulmanos e pelos judeus. Eles afirmam que nós temos 3 deuses e nós afirmamos que nós temos um Deus. E nos incluímos então entre as religiões monoteístas. Quando estive em Belém, na cidade onde Jesus nasceu, havia, em frente à gruta que nós fomos visitar, havia uma igreja. E na praça, nesta igreja, havia um grupo de muçulmanos com uma faixa escrito o seguinte: cristãos, não são 3 deuses conforme vocês acreditam, há um só Deus, portanto convertam-se, né? E apesar disso, nós continuamos professando a cada domingo na missa a fé em um único Deus, não 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, não é à toa que os muçulmanos e os judeus não conseguem entender isso, porque nem nós entendemos o mistério da Santíssima Trindade. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu 15 livros, 15 grossos livros, só para falar sobre a Santíssima Trindade. Depois, conta-se na vida dele que depois que ele escreveu os 15 livros, ele foi dar um passeio na praia. Quando ele foi dar um passeio na praia, ele viu um menino que na verdade era um anjo. O menininho fez um buraco na areia, e aí ele pegava uma vasilha, pegava a água do mar e colocava um buraquinho. Corria para lá, colocava a água do mar e colocava naquele buraco. E Santo Agostinho, quando viu aquilo, falou assim: que coisa ridícula você está fazendo, porque é impossível colocar água do mar num buraco desse tamanho. Aí o anjo, como era respondão, disse assim: ridículo é você. Você escreveu 15 livros a respeito da Santíssima Trindade e depois desse esforço inútil ainda chega à conclusão que não concluiu nada, que não conseguiu entender absolutamente nada a respeito da Santíssima Trindade. O que o anjo quis dizer é que, meus irmãos, nós não conseguimos reduzir aquilo que é mistério na lógica humana. Não se pode fazer Deus caber na nossa inteligência limitada. Por mais inteligentes que sejamos, nós não conseguimos apreender Deus. Trindade significa muito mais do que um dogma que nós acreditamos. Trindade significa intimidade, significa amor. Amor não se explica, amor se sente. Um dia uma mulher foi numa relojoaria, ela estava com um relógio que não funcionava há vários dias, então ela pegou aquele relógio, levou no relojoeiro, ele pegou o relógio, foi para o fundo da loja, em 5 minutos ele voltou com o relógio funcionando.
Ela disse: mas como que você consertou em 5 minutos o meu relógio? Faz tempo que ele não funciona. Ele disse: é simples, eu fui lá atrás, troquei a bateria e agora está funcionando. Ela falou: a bateria? Nunca ninguém me disse que esse relógio funciona com bateria. Eu estava dando corda nele, achando que era com corda. Meus irmãos, a Santíssima Trindade é simplesmente assim. Nós não a percebemos, mas ela age todos os dias na nossa vida e age poderosamente. Por exemplo, quando você decidiu vir aqui na igreja hoje, ouvir a palavra de Deus, não foi você que veio, foi o Pai que te inspirou, foi o Pai que te trouxe aqui. E quando você ouve a pregação, a palavra de Deus com o coração, abre seu coração à palavra, é porque o Espírito Santo abriu o seu coração. E quando aquela palavra toca o seu coração, quando você deixa que aquela palavra te converta, então você recebe a salvação que o Filho trouxe para você como presente. Veja como a Trindade está presente na nossa vida. Nós temos na ponta da língua um provérbio que eu vou dizer para vocês é falso. A gente diz assim: eu não vou na igreja porque tem muita gente que não vai na igreja e é melhor do que quem vai. Tem gente que não vai na igreja e é gente boa. Tem gente que vai na igreja e é gente ruim. Por que essa frase é falsa? Simplesmente porque colocamos em nós o ser bons ou ruins. E Jesus disse que só Deus é bom. O fazer o bem, meus irmãos, não depende de nós somente, mas de permitirmos que Deus faça o bem através de nós. Aliás, nós frequentamos a igreja não é para ver pessoas boas, mas para ver que Deus é bom. Para ver que Deus é bom, não para ver pessoas boas. Nós lutamos contra os nossos maus hábitos, mas essa luta é sempre perdida. São Paulo fala que a nossa luta não deve ser feita na carne, mas no Espírito. Por isso São Paulo afirmou: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em mim. A palavra Trindade não está na Bíblia. Se você procurar na Bíblia, a palavra Trindade não existe. Essa palavra apareceu na história da igreja no século II depois de Cristo, com um homem chamado Tertuliano. Ele viveu 2 séculos depois que Cristo morreu, e ele criou a palavra Trindade. E quando perguntaram para ele: mas o que significa a palavra Trindade? Ele disse: Trindade é pessoa. Trindade é pessoa. Para nós, o que significa pessoa? Significa indivíduo, significa gente, né? Mas para Tertuliano não, a palavra persona foi tirada do teatro grego. No teatro, os atores para atuarem usavam máscaras, e essas máscaras eram chamadas de personas. Quando o ator utilizava a persona, não era mais ele era o personagem que ele representava. Então não era mais ele, não era mais a sua pessoa, e não era mais o seu papel, era o papel de outro, era o rosto de outro. Então, quando Tertuliano deu esse nome à Trindade, ele quis dizer que, sendo uma pessoa, a Trindade vem sobre nós e nos transforma em outro personagem. O nosso rosto deve mudar. O nosso papel, o papel com que atuamos na sociedade, também deve mudar. No dia do batismo, a Trindade vem morar em nós. A partir daquele momento, a nossa vida tem que ser transformada. Não podemos mais realizar o mesmo papel, não podemos mais ser a mesma pessoa. Quando o sacerdote é ordenado, ele agora deixa de ser ele sem deixar de ser ele. Ele continua o mesmo, mas também é uma outra pessoa. A partir daquele momento ele atua como um Cristo. Quando, por exemplo, ele perdoa os pecados, não é ele que perdoa, é o Cristo que perdoa através dele. É isso que significa Trindade.
Quando Ele consagra o pão e o vinho e o transforma no corpo e no sangue de Cristo, é Cristo nele que opera essa transformação. Quando nós somos crismados, a Trindade mais uma vez vem morar em nós, e a partir daquele momento em que somos crismados, o nosso corpo já não mais nos pertence, a nossa mente não mais nos pertence, nossas ações, nosso trabalho, a palavra que nós falamos aos outros, nada disso nos pertence. Uma outra pessoa dentro de nós é que deve tocar pelas nossas mãos, é que deve falar pela nossa boca, é que deve pensar pelos nossos pensamentos. Quando a Trindade vem em nós, não somos mais nós que vivemos, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que vivem através de nós. Um dia o menino estava atrasado para o jantar, todo dia ele se atrasava para o jantar. E o pai todo dia falava para ele: você chegou atrasado, não chegue mais atrasado. Um dia fizeram um jantar mais solene, né? Com mais comida, com mais convidados à mesa, e o pai falou: olha, prometo que você não vai se atrasar dessa vez. Ele disse: eu prometo, não vou me atrasar. E o menino não vinha. Então o pai colocou no lugar dele, no lugar onde ele sentava, um prato, um pão e um copo d'água. Só isso. Quer dizer, ele não ia comer todo aquele banquete, só ia comer um pedaço de pão porque ele chegou atrasado. Quando o menino chegou e sentou ali, ele olhou aquele prato, ele ficou com uma tristeza, né? Vendo que ele não ia comer todo aquele banquete que estava ali. Então, quando ele estava triste, o pai pegou o prato dele com o pão, pegou para si mesmo. O pai pegou para si mesmo, pegou o prato que era do pai, encheu de comidas e carnes e não sei mais o que, e passou para o filho. E o pai ficou com o pão e com a água. Trindade é isso, meus irmãos. É um Deus que se coloca no nosso lugar, é um Deus que toma as nossas dores, é um Deus que nos dá o melhor porque nos ama. Isso é Trindade. Vamos fechar os nossos olhos e inclinar a nossa cabeça. E na presença do Senhor, nesta manhã, não mora, Deus não habita de uma maneira completa. Peça a Ele que venha morar no seu coração. Peça a Ele que venha habitar na sua vida, que venha transformar. Peça a Ele, Jesus, que não seja mais eu que viva, mas que Tu vivas em mim. E me transforme, Senhor. Mude meu coração e me faça ser um discípulo fiel, ser alguém completo, alguém que deixa Cristo viver. Vem morar em mim, Senhor Jesus. Vem morar na minha vida, Senhor. Vem fazer da minha experiência uma experiência nova, uma experiência de ressurreição, que eu traga dentro de mim, Senhor, a Tua palavra, e viva, Senhor, em novidade de vida. No nosso folheto nós temos a oração do creio, profissão de fé número 11. Vamos ficar todos de pé.